John Bevere, A Isca de Satanás, capítulo 8. Tudo que pode ser abalado, será abalado. Hebreus 12, 26 a 27. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Observamos Simão Pedro permanecer firme quando os outros discípulos partiram escandalizados. Agora vamos observar outro teste para Simão Pedro, a noite em que Jesus foi traído. Quando Jesus foi traído, quando Jesus passou por aquela situação, que ele dizendo que ia ser traído, que ia ser deixado, Pedro foi o único que falou: Senhor, eu não, viu? Em outras palavras, ele estava dizendo: a galera aí até pode te deixar, te trair, te negar, mas eu, de maneira alguma. Aí Jesus respondeu: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O propósito do peneiramento. Embora Simão Pedro tivesse recebido muitas revelações de quem Jesus era, ainda não estava andando no caráter e na humildade de Cristo. Ele estava edificando a sua vida e ministério sobre as vitórias passadas e sobre o seu próprio orgulho, sobre a justiça própria. Ele estava dizendo: não, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer porque eu sou bom. Lucas 22:31. Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, Satanás está rebeirando você, rapaz. Jesus não orou para que Simão Pedro escapasse desse abalo intenso que levaria às margens da destruição. Ele orou para que a fé dele não fraquejasse no processo. Jesus sabia que dessa prova o novo caráter surgiria, o caráter que Simão Pedro precisava para cumprir seu destino e fortalecer os seus irmãos. Judas versus Simão. Judas, ele teve remorso por ter traído Jesus. Pedro teve arrependimento. O remorso levou ao suicídio. E o arrependimento de Pedro o levou a uma nova maneira de viver. Alguns pensam que são as grandes coisas que fazem os homens tropeçarem. Em geral, são as coisas menores que nos abalam mais. Isso demonstra a futilidade da autoconfiança. Porque, como diz Helena Tanuri, ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça nas pedras pequenininhas que a gente não tem nem noção, nem observa. Primeiramente, em meio ao processo de purificação de Deus, ainda seremos uma presa fácil para a ofensa, quer seja nos ofendendo com Deus ou com algum de seus servos. Em segundo lugar, podemos ser facilmente enganados pelo inimigo. Satanás usará algo que parece ser certo no momento, mas seu plano final é usar isso para sua destruição e morte. Quando estamos firmados na confiança em Deus, não somos afastados do cuidado do Pai. Não sucumbiremos à tentação de cuidar de nós mesmos, porque nós estamos protegidos nele. Dependendo do caráter de Deus. Uma das estratégias do inimigo para tentar nos afastar da confiança em Deus é perverter a nossa percepção do caráter de Deus. Porque ele vai falar: olha, Deus não quer que você seja feliz, Deus quer que você fique mal, Deus quer que você fique só sofrendo, privação, Ele não quer a sua felicidade. É como o Satanás chegou lá para Eva e disse para ele: olha, como é a história? Deus, ele não quer que você coma desse fruto aí, porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igualzinho a ele, conhecedor do bem e do mal. Então, ele está sempre deturpando o caráter de Deus para que a gente caia na armadilha. Quando a gente sabe que Deus jamais faria nada para ferir ou destruir a gente, e tudo que ele faz ou não faz na nossa vida é buscando o nosso melhor, nós nos entregaremos a ele livremente. A gente entregará a nossa vida com alegria para o nosso mestre. Mas para se entregar inteiramente, precisamos reconhecer aquele que sustenta a nossa vida. A graça é dada aos humildes. Simão Pedro não podia mais se gabar de ser grande. Ele havia perdido a sua confiança natural e viu claramente a sua futilidade e da sua força de vontade. Ele havia sido humilhado, por isso agora era o candidato perfeito para ficar debaixo da vontade de Deus. Porque até então, o que acontecia? O Pedro, ele se gabava de ser o topadão, mas depois que ele traiu Jesus, que Jesus morreu,
ele baixou a bolinha e ali o Senhor pôde tratar com ele e ele foi uma bênção. As provações desta vida trarão luz o que está em seu coração. Quer você esteja ofendido com Deus ou com os outros, os testes fazem com que você fique amargo com Deus e com seus irmãos, ou então que você se torne mais forte. Se você passar no teste, suas raízes se aprofundarão mais ainda, estabilizando você e o seu futuro. Se você fracassar, ficará ofendido, o que pode levá-lo a ser contaminado pela amargura. Senhor, eu te servi, então por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? E aqui ele conta um testemunho, né, de um rapaz que ele era uma pessoa abaixo de qualquer suspeita. Se alguém iria se ofender, ele não iria. Mas o que aconteceu? Ele ficou enredado pelas situações, enredado com a soberba dele. Eu nunca vou negar Jesus, nunca vou ficar ofendido com o Senhor. Mas aí o pai dele contrai um câncer, o pai dele morre naquele dia, em um dia lá, e ele liga para os amigos para contar a notícia, os amigos chorando, e ele fala para os amigos: como é que vocês sabiam disso? Como é que vocês já estão sabendo da notícia? Na verdade, o melhor amigo dele tinha morrido naquele dia também, ou seja, ele perdeu o pai e perdeu o amigo no mesmo dia. Foi muita coisa que ele não conseguia suportar, e ele perguntava o tempo todo: Senhor, onde está você? Não podemos fazer nada que tenha valor eterno na nossa própria capacidade. É fácil dizer isto, mas ter essa verdade profundamente arraigada em nosso ser é outra coisa. Precisamos estar firmes quando as situações difíceis chegarem, porque elas vão chegar de qualquer forma, mas a estabilidade que teremos através da palavra revelada de Deus é que nos dará a sustentação para não naufragarmos. E o Senhor falou com esse irmão, né, desse testemunho aí, revigorando as forças deles e mostrando que ele sempre estava com ele ali em todo o tempo. E ele se recuperou, voltou aos seus ânimos, né, e conseguiu voltar ao ministério mais forte do que antes. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra.